Relato O Médico Espiritual, do livro Experiências Extrafísicas, de Pablo de Salamanca. Na época da minha vinculação a 2 centros espíritas, soube de uma senhora que atendia solitariamente ao público, em sua própria casa, mediunizada por um médico espiritual. Tive boas referências dela, e como eu estava tendo alguns incômodos orgânicos, resolvi conhecer o seu trabalho. Fiquei gratamente surpreso com o atendimento da entidade, através da médium. Não só melhorei dos problemas físicos pelos quais estava passando, mas também recebi informações valiosas de cunho espiritual daquele mentor. Após algumas visitas ao local de atendimento, o Dr. Aloísio revelou-me que eu tinha uma vida intensa no plano astral, realizando tarefas frequentes de auxílio e aprendizado do outro lado, inclusive fornecendo-me detalhes interessantíssimos sobre algumas atividades. Perguntei-lhe como isso era possível, se eu não me lembrava de nada ao acordar em meu quarto, no dia a dia. Isto é característico de quem se projeta e age conscientemente no mundo extrafísico, mas não possui capacidade de rememoração ao retornar ao corpo. Ele respondeu que a minha mente estava fechada para estas atividades fora do corpo e que pediria permissão aos meus guias para fazer um desbloqueio a fim de que eu recordasse alguma coisa. Fiquei muito interessado no assunto e aguardei a oportunidade com algum entusiasmo. Alguns dias depois, tive uma experiência fora do corpo. Eu caminhava por uma rua até chegar a uma estranha edificação. Era uma casa de formato circular, construída sobre elevados pilotis. Eles tinham cerca de 9 metros de altura. Eu sabia onde estava indo, como se conhecesse bem aquele local do astral. Posicionei-me, a seguir, debaixo da casa. Então, flutuei rapidamente até o seu interior. Lá encontrei-me com o médico. Apenas lembro-me que tinha elevada estatura e trajava roupas claras. E havia várias outras pessoas. Nós estávamos no entorno de uma grande mesa oval. Ocorreria uma reunião ali para se discutir algo. No entanto, dirigi-me ao Dr. Aloísio, que estava ao meu lado, e lhe disse que eu não poderia ficar ali por mais tempo, pois meu corpo precisava ir ao banheiro. Logo em seguida, despertei em minha cama e fui de imediato ao banheiro, pois precisava urinar urgentemente. Fiquei um pouco decepcionado por não ter conseguido permanecer naquela reunião no plano espiritual, mas muito feliz por ter lembrado de uma atividade lúcida no astral. Dias mais tarde, tive outra rememoração de uma ocorrência no mundo extrafísico. Recordei que estava num casarão-fortaleza, com 2 andares, cercado por muros elevados. Eu observava, juntamente com outras pessoas, do andar mais alto, um panorama desagradável do lado de fora dos muros que protegiam a edificação. Eram seres humanos com deformidades que os faziam assemelharem-se a grandes macacos. Possuíam pelos escuros e compridos e suas faces lembravam fisionomias de chimpanzés. Eles vociferavam palavrões e ameaças a nós e eu não sabia o porquê. Meu sentimento predominante era o medo. Embora eu estivesse num lugar seguro, em companhia de pessoas de confiança,
As entidades lá de baixo emitiam fortes vibrações de intimidação. Num dado momento, adiantou-se um dos seres, que era um pouco diferenciado, pois seus pelos eram grisalhos. Ele, então, falou em nome do seu grupo que silenciara. Argumentou conosco que pelo menos dessemos a eles ovos para alimentarem-se, pois estavam com muita fome. Infelizmente, a partir deste ponto, perdi a memória do que ocorreu após aquela barganha. Despertei assustado com o ambiente hostil onde estivera. Quando retornei à casa da médium que recebia o Dr. Aloísio, comuniquei a ele o que recordara das duas experiências recentes no astral. Disse-lhe que estava feliz por poder recordar algo, mas que ficara com uma sensação ruim após a visita aos homens macacoides. Ele informou-me que aquilo era necessário e que a presença de encarnados nos setores mais baixos do mundo espiritual era importante. Segundo ele, nós encarnados podíamos prestar um auxílio especial àqueles espíritos perturbados, ainda muito apegados ao plano material. O médico mostrou-se satisfeito com o que eu havia conseguido lembrar e fez-me entender que ocorreram mais atividades do que fui capaz de rememorar. Data: 1993.